Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Graça e paz, irmãos queridos, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Apóstolos, pastores, bispos, missionários, líderes. Essa mensagem é especificamente para vocês, mas não exclui toda a igreja. Seria bom se todos pudessem ouvir, participar e também estarem engajados. Como eu falei no primeiro vídeo, o nosso propósito aqui não é estar mudando a estrutura, embora estejamos trabalhando na construção da estrutura da igreja de uma forma administrativa, eclesiástica. Porém, queridos, nós queremos trabalhar um pouquinho com o nosso caráter, com como nós aparentamos como cristãos. Quem somos nós? Qual é a nossa figura? E eu gostaria de colocar isso, eu já falei no vídeo anterior, mas dentro de um padrão que nós já vimos nos nossos apóstolos, que são os nossos líderes e fundadores, e que está contido na palavra de Deus. Por essa razão, eu vou estar ministrando a vocês uma palavra, se possível semanalmente. É uma palavrinha pequena, de 5 minutos apenas, mas que com certeza vai estar trazendo um conhecimento maior para que nós possamos estar mudando. Eu tenho um texto aqui que eu gosto muito, que é em Atos no capítulo 2. Esse texto fala muito ao meu coração. Os versos 46 e 47 dizem assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que significa isso, queridos? Você já foi visitar alguma igreja e não foi bem recebido? Ou não deram atenção a você? Uma igreja onde você pode ter participado do culto, um louvor maravilhoso, uma palavra edificante, mas parece que ninguém notou que você estava lá. Talvez você tenha saído com uma impressão ruim, uma impressão de que realmente não se importam com os de fora. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Vamos nos transportar para o tempo do livro de Atos, a igreja primitiva. Vocês se lembram que a igreja estava sendo perseguida pelo governo romano e eles tinham de se reunir em catacumbas, nas casas, mas de uma forma escondida. E cada vez que uma pessoa nova chegava, como que eles se comportavam? Todos eles iam lá felizes, não porque era mais um para a igreja, mas porque era mais uma alma que estava sendo resgatada do reino das trevas. E essa visão nós precisamos ter hoje. Quando acolhemos alguém dentro da igreja, quando chega um visitante, às vezes é muito normal, queridos. Nós temos uma amizade, um relacionamento com toda a membresia da igreja, e essa amizade nos leva a querer conversar com eles logo após o término do culto. Então nós vamos até eles, nós conversamos e fazemos aquelas rodinhas famosas que alguns chamam de
grupo de afinidades, que eu creio justamente isso, eu não gosto da palavra panelinha porque parece que é uma exclusividade, mas nós temos mais afinidade com esse ou com aquele irmão, e é por isso que nós nos aproximamos e temos tanto assunto, tantas conversas. Mas e aquele que está nos visitando? Será que ele vai ser acolhido? Muitas vezes ele está solitário aí. Eu tive a oportunidade uma vez de visitar com minha família, eu estava em férias, numa cidade praiana, e nós fomos, no culto da manhã, visitar uma igreja, e chegamos no início, assistimos o culto, e depois do culto houve a divisão para as classes da escola bíblica dominical. Quando terminou, que as pessoas se levantaram e foram cada uma para a sua classe, nós observamos que só eu e a minha família ficamos no templo. Mas ninguém veio nos falar, olha, você vai para essa classe ou para aquela, venha conosco, por favor. Não. Eles se levantaram, cada um cumpriu o seu caminho e esqueceram que nós estávamos lá. Na verdade, eu não sei nem se notaram que nós estávamos lá. Então isso me marcou. E sabe o que não é que eu propus no meu coração, o desejo do meu coração foi o seguinte: eu não volto mais nesta igreja. Às vezes, queridos, muitas pessoas passam por nossa igreja e fazem uma ideia assim. Veja, mas o pastor foi cumprimentar. Realmente, todos sabem que é interesse do pastor que as ovelhas estejam congregadas e reunidas, e nós queremos aumentar o nosso rebanho. Mas a pessoa precisa se sentir num meio familiar, num meio que lhe acolhe, que lhe traz para próximo. Ela precisa sentir que nós temos interesse por ela, não pelo que ela tem, mas por ela como pessoa. E quando nós informamos isso à nossa igreja, às nossas ovelhas, e pedimos que eles sejam corteses, pedimos que eles sejam agregadores, que mostrem interesse. É muito importante, queridos. Algumas das nossas igrejas têm esse costume, quando tem um visitante, alguém chega, pega esse visitante e leva para conhecer o pastor, a pastora, a liderança. Isso faz muito bem. Mas, queridos, nós precisamos estar sempre atentos àqueles que estão chegando em nosso meio, para que eles tenham uma boa impressão e desejem em seu coração estar presente. Uma outra igreja que eu fui visitar, quando eu estava estacionando o carro na rua, veio um jovem me ajudar a fazer a baliza do carro. Eu já fiquei satisfeito, tive uma boa impressão. Quando nós descemos, ele nos acompanhou até a porta da igreja. Chegando lá, outro jovem veio nos receber, o culto já havia começado, eles providenciaram lugares para nós nos assentamos ali. Durante o louvor e tudo mais, 2 pastores vieram nos cumprimentar, que estavam andando durante o culto. Esse foi um diferencial dessa igreja. Isso fez toda a diferença no nosso conceito de pessoas. Porém, às vezes o inverso é verdadeiro. Às vezes a pessoa chega, não se sente acolhida, não se sente participante, e ela parte à procura de outro lugar. Nós não estamos aqui classificando essa igreja melhor do que aquela, mas nós estamos mostrando sim aquilo que eu já citei para os irmãos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Por quê? Porque Cristo era acolhedor. Cristo, ele demonstrava empatia pelas pessoas. Quando uma pessoa vem à igreja, com certeza, ela está necessitada de ouvir alguma palavra, mas também está com alguma dor, alguma angústia, algum sofrimento. E só o fato de nós estarmos lá, criando um ambiente favorável para ouvi-la, talvez não na primeira ou na segunda vez, mas logo ela vai estar partilhando conosco a sua dificuldade, os seus problemas, para que nós possamos estar orando por ela, estar orientando-a pela palavra. E quem sabe, queira Deus, que nós possamos ganhar mais uma alma para Jesus. Coloque em prática isso. Leve as suas ovelhas, pastor, a entender a necessidade de nós termos um espírito acolhedor. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é consolador. E como que nós vamos consolar alguém que está longe? Precisamos trazer para perto.
Próxima semana eu trago mais uma palavra para vocês, dando continuidade a essa. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Tenham uma colheita frutífera em nome de Jesus. Um grande abraço, graça e paz.